no ar, Conexão com Chiara Zarutti. Oi, meus amores, muito boa noite. Começou Conexão, o melhor podcast de Brasília. Já estava com saudade de vocês. Quero agradecer aqui vocês que acompanharam nas minhas redes sociais nesses últimos dias, vários acontecimentos. Quero agradecer aqui o deputado Ricardo Vale pela moção de louvor prestada à minha pessoa e pela aplicação da lei contra a violência contra a mulher. Eu estive lá na Câmara Legislativa e falei que também teria que ser para mulheres trans e mulheres cis. E essa lei vai ser aprovada pelo governador e ele me ouviu. E fiquei super feliz. E para quem me acompanhou também, viu que eu estava do DOI, né? Eu quero agradecer o presidente do IGES-DF. Ele esteve presente na UPA do Riacho Fundo 2, a qual eu fui super bem atendida todas as vezes que eu fui lá. Quero agradecer toda a equipe. E quando é bom, a gente tem que falar, né? Então, assim, eu quero agradecer o Juraci Cavalcante Lacerda Júnior, o novo presidente do IGES-DF, pela visita que esteve lá, conversou comigo e eu elogiei a UPA, porque tá lá, o atendimento tá sensacional. E quando é bom, a gente realmente tem que falar. Quero falar também das minhas amigas. A produção tá soltando aqui a música delas. Elas vão estar em breve aqui no Conexão, que é a Mai e Gabi. Elas em Goiânia, mas já moraram aqui em Brasília. E elas estão com um lançamento que foi com uma música de lançamento que teve o lançamento dia 21/6, que tá super estourado, que é a Diretoria. E assim, música sensacional. Vocês podem olhar em todas as plataformas de música. Quero mandar um beijo pro Pablo e o Moacir também, são cantores de MPB de Goiânia. Conheci pelo TikTok, são pessoas maravilhosas, muito obrigada pela dupla. E eles são o The Brothers, né? E eles estão com a música de trabalho também, Infância. Beijo pra vocês, em breve vocês estarão aqui no Conexão comigo. E hoje, continuando aí o mês do orgulho, tem convidados super especiais, né? Como eu disse para vocês, vamos fechar o mês em grande estilo com duas pessoas maravilhosas que têm conexão. Ela é formada em comunicação social, publicidade e propaganda pela Universidade Católica de Brasília, é ativista social desde 2009 pelo movimento LGBTQIA+, LGBTQIAPN+, com atuação nas pautas de direitos humanos, raça, mulher, gênero, sexualidade, entre outras minorias políticas, compondo instituições como a Nave Trans, no Distrito Federal, a ANTRA, Fonatrans e Rede Afro LGBTQIAPN+. A nível nacional, tendo atuado no projeto enquanto educadora de pai e aconselhadora de projetos, programa de redução de danos. Ela é sensacional, né? O currículo dela aqui é maravilhoso. Ela atuou também no Distrito Federal. O currículo dela é enorme. Ela atuou no Distrito Federal. Ela trabalhou também na construção como se diz, me ajuda a produção, da coordenação das repúblicas LGBTQI e a mais aqui do Distrito Federal, que eu fiquei super feliz, porque é uma pessoa que eu conheço, né? E ela fez isso pelo Instituto IPES. A Secretaria de Desenvolvimento Social também teve essa participação. E ela atuou de 2020 a 2022. Ela é fenomenal. E hoje ela trabalha no gabinete do Max Maciel, deputado da Barreta, aquele gatão. Também quero ele aqui, da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E ela é uma mulher trans negra, super empoderada. E adoro, e ela tem uma conexão comigo. E tem uma conexão com o DF e com o mundo todo. Para vocês, Ludmila Santiago. Olá para todas e todos que estão nos acompanhando aí.
E é isso, transexual e travesti também tem currículo. Vamos que vamos. Não, e é extensa, porque eu dei uma cortada aqui, senão eu ia ficar meia hora falando aqui do currículo dela. Obrigada, viu, Lud, pela sua presença. Obrigada por ser minha amiga. E eu tenho essa intimidade, sempre eu falo assim, ó, que nega safada. Fico super orgulhosa de você, né, de estar ali no movimento e sempre ativa e sempre me respeitou. Então, assim, muito obrigada mesmo por estar aqui me aplaudindo em pé. Te agradeço muito. Isso, vamos. Tem ele também, que ele é um gato maravilhoso, vocês vão ver aí, ó, mas não fica de olho não, que ele é casado. Ele é publicitário, pós-graduado em assessoria de comunicação pelo Centro Universitário Estácio, possui MBA em Marketing Digital pela Faculdade Metropolitana, especialista em environmental, social e governice. É empreendedor social há 10 anos, foi chefe de comunicação da Associação dos Amigos da Vida. Quero mandar um beijo aí para vocês também, que daqui a pouco vocês vão entender essa conexão que os Amigos da Vida teve aqui com a ONG Amigos da Vida teve com a Kiara. Liderou, né, na área de marketing e marketing social. Foi repórter do TV União, foi tão bonitinho, ele repórter lá, meu amigo, super na comunicação. Foi diretor de gestão de programa voluntariado de ação do governo do Distrito Federal, né? Também trabalhou no GDF, foi assessor político também da Secretaria de Justiça e Cidadania, a qual quero mandar um beijo para todos os meus amigos que permanecem lá. E ele tem um currículo também maravilhoso, extenso. E com vocês, o meu amigo maravilhoso, lindo, Pedro Barbosa. Boa noite a todos, todas, todes. É um prazer estar aqui com você, Kiara, no mês do orgulho, falando de tantas coisas importantes da nossa comunidade. Eu que agradeço, Pedrão. Te agradeço muito pelo carinho. E sempre quando eu falo aqui do Conexão, quando eu começo e trago meus convidados, eu quero falar um pouquinho de como que a gente teve essa conexão, né? Então, para quem sabe, a Kiara Zaruti chegou aqui em Brasília no início de 2017 e eu tinha recém saído do circo e estava em Patos de Minas. E queria vir para Brasília, né? Só que eu falei assim, mas como? E comecei a pesquisar. E aí, quando eu pesquisei, tinha um projeto que o Pedro estava começando a elaborar, né, Pedro? Sim. Que era o Transformadas. E era para mulheres trans. Aí eu falei assim, caraca. E aí eu entrei, e era Facebook ali que eu tava comentando. Entrei no Facebook e mandei mensagem pro Pedro. E aí ele foi super solista comigo. E ele falou assim, não posso te ajudar com moradia e tal, mas o que eu puder te ajudar, vem pra cá, vamos fazer o curso e tal. E aí foi onde que eu cheguei em Brasília, né? E eu não tinha contato com meninas trans. Não tive. E aí quando chegou lá, pra mim, você participou, né? Eu acompanhei o Transformadas muito pelo movimento social, né? Mas eu não cheguei a ser aluna do curso, né? E aí, assim, foi onde que eu comecei a conhecer essa cambada toda das meninas maravilhosas, né? E aí, depois disso, né? A gente teve essa conexão e eu tive a conexão com a Lud da ONU, né? Sim, que aí foi a transformação. Que foi a transformação. Né, que teve da ONU. Então, assim, todo mundo que sentou aqui, a gente tem uma conexão. E eu quero agradecer vocês em relação a esse trabalho de conexão de pessoas. Eu quero começar com a senhorita, né? Que aí quando eu comecei no movimento, né, de poder entender e chegar... Eu não me sinto uma militante, uma ativista, né? Porque, assim, eu tenho alguns pensamentos diferentes, algumas atitudes e tal. Mas eu sempre parabenizo as meninas que realmente têm esse trabalho. E uma delas é você, por ser uma mulher negra e tá aí no movimento, assim, e ser trans. E você carrega, assim, 2 pesos, porque eu carrego um peso de ser uma mulher trans. Eu sei como é difícil, muitas vezes, as pessoas chegar e falar assim, mas você não parece trans. Pra mim, não é elogio, Sim. Né? Assim, pra mim, isso não é um elogio. E aí, assim, quando você fala que é uma mulher negra e é trans, é 2 pesos maiores. Então, né, é muito maluco, porque a gente também vai aprendendo com o passar do tempo, né? Eu acho que
tirando as mais novas agora, né, as que estão chegando agora, e tem aí todo um caminho, né, que foi aberto pelas aquelas que vieram antes de nós, antes de mim, de fato a gente passava por um processo de não ser reconhecido enquanto mulheres trans, e isso parecia ser um mega elogio, né? Durante muito tempo eu caí nessa armadilha de achar que isso, de fato, me colocava em um lugar especial, mas com a militância, né, com os processos de ativismo, eu entendi que isso também era um processo de negação de quem eu era e da minha existência. Então, saber que isso não era um elogio, né, e sim essa negação de quem somos, de quem são esses corpos, é complexo de se entender. E a partir do momento que eu consegui compreender isso, as coisas também mudam dentro desse plexo, né, dessa visão do que é ser uma pessoa trans, do que é ser uma mulher trans, do que é ser uma travesti na nossa sociedade, né? Como eu falo, quando a gente fala assim, porque eu e ela tem 12 anos só de idade, né? Então, a nossa época... Fale por você, eu tenho 11,5. Porque quando a gente começou a nossa transição, a gente não tinha essa informação que nós temos hoje. A gente não tinha uma conexão que a gente poderia sentar e falar abertamente sobre isso, né? A gente não tinha um celular com a internet para ter essas informações. Na minha época, não. E eu fui criada, a minha infância e minha adolescência, a minha escola era escola rural, né? Então, assim, eu não tinha conexão, não tinha ninguém, né? Então, assim, eu fui, assim, em São João da Aliança, na qual eu morei, eu fui a primeira trans a dar a cara a tapa, assim, né? Então, pra mim, naquela época, assim, todo mundo eu achava legal, né? Porque, só tem eu como trans, mas aí depois que eu fui vivenciando isso, que eu era chacota, né? Na verdade, né? Pra algumas pessoas. Não tinha esse empoderamento que nós temos hoje, esse respeito, né? Uma apresentadora de podcast, uma mulher trans, né? Então, assim... Isso foi super importante, eu ter essa conexão com vocês, que realmente são ativistas, que estão ali ligadas na causa, estão lutando. E hoje eu fico feliz, porque através desse conhecimento que nós tivemos, tanto no Transformação quanto no Transformada, são programas que o Transformadas foi o Pedro, né? O Pedro que lançou, já vamos falar sobre isso. E o Transformação foi da ONU, que assim, foi com meninas e meninos trans. E eu não tinha nem contato com homem trans. Nunca tive contato com homem trans. E lá eu tive, que eu tenho até contato até hoje com o Léo, que é seu esposo, maravilhoso, meu amigo. Casal transcentrado. Né? E com o Thales. O Thales, sim, meu amigo, tá maravilhoso. Beijo pra vocês. Virou empreendedor, tá com uma loja de suplementos alimentares, sim, em Braslândia. Tá super gostoso, lindo, tá casado. Meu maninho, um beijo pra você. Então, assim, eu fiquei super feliz. E aí começou a abrir minha mente. Falei assim, cara, eu também posso ser... uma pessoa normal como qualquer outra, eu não precisava se esconder, porque o circo foi o lugar que eu me escondi, né? Porque o circo, eu vivia uma vida ali no picadeiro, eu era Kiara, todo mundo não sabia a minha sexualidade, nada, e ali depois no dia a dia eu era meio, digamos, escondida, né? E quando eu comecei a ver que tem meninas que começaram antes da gente, e tinha meninas como vocês, da minha idade, que já tava ali um tempo de luta, e realmente estava dando a cara a tapa, eu falei assim, cara, eu tô começando a saber quem é a Kiara. A Kiara, na verdade, eu comecei a saber quem é a Kiara aos 28 anos, que foi quando eu conheci vocês. Porque eu comecei a tentar entender esse universo de pessoas trans, me aceitar, como você disse, né? E falar assim, peraí, quem tem que me aceitar sou eu. As outras pessoas têm que me respeitar. Né? E isso é muito bacana de vocês. Nós. De vocês não, porque eu tô no meio. Pedro, meu amigo lindo, maravilhoso. Como eu contei a história e nossa, né? Que nós tivemos essa conexão. E falei um pouquinho aqui do seu currículo, que você realmente trabalha com marketing, que você tem esse lado aí seu de empreendedorismo também. E eu quero saber de você, como que surgiu esse projeto de fazer com meninas trans? Você trabalhava numa ONG e aí você
Você foi o coautor, né, ou foi o ator desse projeto? Fui o autor. É interessante falar que isso vem de um processo, né? Você estava falando aí do eu, né? Que você se reconheceu ali após os 28 anos. Foi mais ou menos esse processo que eu vinha... que eu estava vivendo também, né? Esse processo todo de construção do que eu me entendia naquele momento, né? Tava saindo da igreja evangélica, então eu era um homem gay... gospel ali, que namorei 7 anos escondido ali dentro da igreja, justamente por um ambiente da igreja com menino, pelo ambiente ser opressor. E eu falei assim, cara, a vida não é só isso, eu acho que Deus não vai me condenar por eu ser quem eu sou. E aí eu fui trabalhar com voluntariado. Né? Enfim, estava também saindo de uma fase profissional que eu queria entender se era aquilo que o caminho que eu deveria seguir, ou enfim, trilhar outros caminhos. Okay. E acabou que eu tive a oportunidade de trabalhar como né, de seguir o caminho do voluntariado. E foi quando eu conheci o Cristiano Ramos. O Cristiano falou assim, não, tem uma vaga aqui na ONG para trabalhar, né, na área de comunicação. Aí eu assumi a comunicação da ONG. E foi um processo de descoberta, né, enfim, de me aceitar. Foi quando eu abri a minha sexualidade para minha família, enfim, para as pessoas mais próximas. E nesse interim, eu falei assim, cara, não é só por mim, né? É pelos outros também, pelas outras pessoas. E eu comecei a entender mais, pesquisar mais sobre a comunidade LGBT no sentido amplo, histórico, o fator histórico, né, para eu poder entender como me portar, como atuar, porque eu não era de nenhum núcleo. Engraçado que você era igual a Kiara, não era de lugar nenhum, E vivia nesse mundo cis, né, hétero, né? E você falou sobre ativismo. Quando vinha essa palavra pra mim, ativismo, eu achava assim, cara, eu não sou ativista, eu não sou militante, eu não me sentia pertencente porque eu não tinha a vivência desse lugar ainda. Sim. E foi muito interessante isso. Eu preferia me colocar ali num lugar de apoio, enfim, nesse sentido, do que me intitular militante ou ativista. Mas isso também foi um processo. E aí, eu falei, foi quando eu comecei a estudar sobre a questão da transexualidade, né, sobre a transgeneridade. E por ter amigas, né, trans, eu falei assim, cara... Aí você lê aquilo que é de praxe, né? 90% delas estão na prostituição, só 10% no mercado formal de trabalho. A faixa etária de vida de uma mulher trans é 30 anos, né? No Brasil. Meu Deus, eu tô com 35. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Eu falei assim, cara, acho que... E o que mais consome pornografia também. Isso. E é uma dicotomia maluca isso, né? É o país que mais mata, mas ao mesmo tempo é o país que mais consome pornografia com esses corpos. E a partir desses dados eu falei... E o que mais deseja também, porque... não continua, porque senão eu vou falar aqui. Sim. Não, e a partir desses dados eu falei assim, não, acho que cabe aqui um projeto, algo relacionado a isso. E as políticas públicas, elas estavam começando a caminhar, né, dentro da questão ali das pessoas trans, que quando a transexualidade saiu da OMS ali, como em 2017, como... Tinha um CID, né, que era uma doença, né? Isso, como doença. Enfim, estava acontecendo esse movimento voltado para as políticas públicas. Eu não sabia da transformação da ONU e veio a calhar do nome ser parecido, do formato ser mais ou menos parecido, e eu escrevi esse projeto. Tive o apoio da Priscila Morégola, que falou assim, vamos divulgar isso num grupo que tem das meninas no Facebook. E a gente teve um número bom de compartilhamentos. Você foi a primeira inscrita do projeto. Olha que bonitinho! Apesar de morar fora de Brasília, né? Eu nunca imaginei que a Kiara viesse para Brasília para participar desse Mas projeto. Não existe o acaso. Sim, e o que é mais interessante é que, assim, imagina eu vindo de todo esse contexto, né, de igreja, eu tinha um comportamento totalmente heteronormativo.
Sim. Eu não sabia dessas minhas características. Às vezes eu também tinha. E eu fui esse posto. gênero hétero. E eu fui posto ali diante, sei lá, de 10, 12 meninas, né? Com todas as suas vivências, as meninas trans. Tinha Cada um com um estilo diferente. Cada um com a vivência. Então você tinha uma menina que tinha um comportamento mais cis, outras militantes, Tipo a outras que estavam na rua, trabalhando, batalhando, algumas mais quietinhas. Enfim, era um mundo ali de personalidades e vivências. E eu com a minha cabeça achando que eu estava salvando o mundo. Todos os dias era uma lapada, era um ensinamento novo. E eu falava assim, cara, não acredito que essas meninas não estão dando valor aqui no que a gente está tentando trazer. Mas assim, era um pensamento egoísta da minha parte, porque eu não entendia, né, a vivência. E você foi sentir isso na pele, né? Isso. E assim, o nome do projeto era Transformadas, e talvez eu tenha sido um dos que saiu dali mais transformado, na verdade. Ai, que bacana. Porque eu entrei com a cabeça e eu saí dali completamente diferente, assim, em termos de humanidade. E foi, assim, um projeto incrível. Eu tenho relacionamento hoje com 90% das meninas. Hoje, o que é mais incrível é que hoje o projeto está em curso. Eu saí da ONG, mas o projeto continuou. Ele continuou sendo financiado inclusive você mandou um beijo, um abraço para o deputado. Ricardo Vale. Isso. Um dos apoiadores hoje do Transformadas é o Roberto Negreiros. Então, um abraço, Roberto, para sua equipe, para você. Enfim, porque é muito importante que o projeto ele tenha vida, né? Ele tenha continuidade. Sim. E isso que é o mais interessante. Então, é você entender que quando você tem um propósito, que dentro desse propósito, né, ele se perpetue independente da sua pessoa ou não. Então, isso é o mais incrível. E eu acho que, assim, né, o quanto isso é importante para a gente entender quais são os nossos processos de privilégios e de oportunidades, né? Porque é isso, assim, eu e Kiara, a gente se conhece muito por conta do projeto de transformação, mas a gente acaba aprofundando isso dentro de uma política pública que é o CRES da diversidade. Sim. E dentro disso, a gente consegue entender o quão é importante essa construção para que públicos vulneráveis, né, para que populações vulneráveis tenham os seus acessos e daí, quem sabe, construir as suas oportunidades para estar nos lugares que se desejam estar, né? A gente, lógico, está aqui no mês do orgulho para falar sobre a questão do orgulho de ser LGBT. Somos 3 pessoas LGBTs, mas o quão é importante hétero. O quão é importante a gente falar de um processo que é muito maluco, né? As pessoas morrem de medo de que pessoas LGBTs consigam instaurar uma ditadura e transformar toda a população em LGBT. Mas nas nossas falas, né, nos nossos discursos aqui, a gente traz o tanto que a cisnorma, né, e a heteronormatividade, elas são compulsórias, que elas te ditam até o jeito que você precisa se comportar para ser aceito ou aceita dentro de determinados espaços, né? Kiara mesmo coloca aqui que tinha um comportamento completamente cisnormativo, heterossexual, né? Você coloca, né, que veio de um espaço, né, religioso, que a princípio não acolhe como deveria acolher, te colocando numa norma também de qual deveria ser esse comportamento e excluindo toda a sua subjetividade, né, enquanto ser. E eu aqui vindo também dizendo que tinha uma sociedade, né, que colocava que eu não parecia uma pessoa trans e isso me deixava num lugar de melhor conforto. Então, assim, né? Quem de fato traz essa conjuntura maluca que a gente precisa seguir é justamente esse sistema cis heteronormativo que a gente tanto embate, né? E aí o mais maluco de tudo, assim, né? Porque as pessoas acham que não pode, mas enquanto mulheres trans queiram ou não acreditar, mas eu e Kiara somos 2 mulheres heterossexuais. Total. Então a heterossexualidade também faz parte das nossas vivências, dos nossos contextos, né? As nossas identidades de gênero, elas versam sobre outras questões, sobre outras ideias de constituição de quem somos, né? Mas as nossas formas de amar também estão dentro de uma ideia do que é considerado humano, né? Diversidade é justamente isso, né? Exatamente. A gente, enquanto seres humanos, aí a gente
tem milhões de formas de existências, de existir. E o fato que eu acho, né, que nos traz até aqui é justamente porque a gente consegue evoluir nesse processo e não ser o que a gente era, né? Imagine o Conexão numa forma neandertal. Será que ele existiria? Nem né? um pouco. Não faz muito sentido, porque não era a vivência daquela época, né? Não, nem sonhava em estar aqui, né? Né? Mas eu já tinha vindo da cultura, né? Eu sempre fui dada, assim, eu sempre gostei e gosto de desafio, né? E eu sempre falo, o bom de ser trans, nós somos mutantes, né? Eu sempre falo para as pessoas, olha, se você me viu assim, dá uma chance, porque eu posso melhorar, as coisas podem melhorar, e quando eu melhorar, meu filho, eu não vou te querer mais não. E aí, mas eu falo nessa pegada para as pessoas entenderem, porque a vida nos constrói assim, né? Quando não dá certo, a gente tem que aprofundar, né? E as pessoas trans, ela passa por essa vivência, igual o Pedro disse. Se você quisesse continuar dentro de uma empresa, trabalhando com sua vida profissional e com a sua vida pessoal, sem ninguém saber, você poderia fazer e ninguém ia saber que você era gay e tal, e foda-se a sua vida ali. Mas a gente não consegue. Eu mesma fui mandada embora de uma empresa, né? Eu fui contratada e foi super legal quando a minha contratação. Me chamaram, a mulher falou assim que meu currículo era acima da vaga. E era muito próximo de casa. E ela me contratou para ser auxiliar na área administrativa, na área financeira da empresa. E tinha pouquíssimo trabalho, né? E assim, sempre foi meu estilo. Quem me conhece, eu sempre andei maquiada, arrumada, enfim, até dentro de casa. E aí eu cheguei com essa postura dentro da empresa, né? E a dona me amou, eu comecei a trabalhar com a filha da dona e tal. E aí, quando eu cheguei na empresa, eu vi todas as caminhonetes com a bandeira do Brasil. E era bem depois da campanha, né? E eu falei assim, eu acho que aqui já deixaram bem claro o lado deles, né? E fiquei na minha. Eu falei assim, não vou abrir a boca, falar quem eu sou. Mas aí uma pessoa, meu nome, né, Chiara Zarutti, chama muita atenção. Alguém me pesquisou nas redes sociais, né? E viu meu Instagram. No outro dia, quando a pessoa começou a me seguir, que eu não quero citar quem é o funcionário, começou a seguir, no outro dia eu já vi olhares totalmente diferentes. O tratamento diferente e tal. Aí eu falei assim, o pessoal aqui sabe. Aí eu falei assim, foda-se, vou continuar sendo eu. Esse pessoal aqui já sabe que eu sou trans. E aí, quando tava terminando o contrato de experiência, e a filha da dona começou a pegar no meu pé. Teve um dia que eu morri de rir. Eu só emitia notas, jogava no sistema do banco para fazer o pagamento, e depois ela só colocava senha autorizando para pagamento. E eu chegava mais cedo, então pegava todas as notas e fazia, e não tinha o que fazer, ficava lá no computador, no celular. Pedia para mim fazer alguma coisa, eu fazia. Não tinha o que fazer, ficava na minha. E um belo dia eu acho que isso incomodou ela, né? E ela chegou com um monte de folhas, assim, de notas, e falou, Chiara, dia 30 é no sábado. Não tem como fazer pagamento no sábado. Aí eu peguei as notas bonitinhas, voltei pra sala, sentei na frente do computador, olhei, dia 30 era sexta. Fui no sistema do banco, era sexta. Voltei na sala dela e falei assim, fulana, dia 30 é sexta-feira. Ela ficou numa ira e falou, não é, Chiara, é sábado, olha aqui. Aí, e eu bem assim. Aí ela pegou, abriu o computador, era na sexta. Ela faz de novo. Pode fazer de novo. Aí eu voltei pra minha sala, respirei e falei, não vou fazer de novo, eu já fiz. O erro não foi meu, né? O erro foi... E ela é filha da dona, o erro foi dela. Mas aí eu comecei a ver o tratamento diferenciado quando eu descobri que eu era uma pessoa trans. E aí eu fui mandada embora não por incompetência, por ter competência, né? E eu fiquei muito surpresa em relação a isso. E aí eles foram muito espertos, né? Pra não caber um processo, eles me demitiram bem quando terminou o contrato, né, de experiência. E depois, em contato com as outras pessoas que permanecem lá, falaram realmente que tinha me demitido porque descobriu que eu era uma pessoa trans.
E eles têm uma vivência totalmente diferente. Infelizmente, esse é o grande percalço da maioria das pessoas LGBTs, né? Principalmente pessoas travestis e transexuais. Por isso que eu falo que o peso é maior pra gente. Que não conseguem adentrar o mercado de trabalho porque a nossa sexualidade, as nossas identidades vêm antes mesmo da nossa capacidade. E isso é bacana quando a gente fala do trabalho. Não é só você dar oportunidade pra pessoa trans. É você também dar uma capacitação para sua empresa. É super necessário. Para sua empresa aceitar aquela pessoa. Aceitar não, respeitar aquela pessoa. Ó, estamos contratando, tá. Mas será que aquelas pessoas vão me respeitar naquele ambiente de trabalho? Será que eu vou conseguir fazer meu trabalho? Será que eu não vou passar uma transfobia? Então, assim, é um trabalho que a gente faz, né, Lud? Que a gente, quando eu falo Lud, porque nós somos uma pessoa trans, que nós conversamos com o pessoal, que as pessoas têm que entender essa necessidade. Que não é mimimi. Sim. Né? O patrão pode chegar e falar assim, eu vou contratar a Kiara que é bonitinha e tal, que é minha amiga. Tá, mas e o restante do pessoal? E que isso não aconteça só nesse mês do orgulho, né? Porque Sim. o mês do orgulho passa e essas pessoas permanecem, né? É interessante você ter falado essa questão de você ambientar a equipe, né? Quando você contrata qualquer pessoa, né? Com a diversidade, seja, enfim, física, seja de identidade de gênero, enfim, qualquer tipo de diversidade. Porque as empresas, elas entram nessa questão do ESG, né? Essas práticas sociais, de governança, de levantar algumas bandeiras, da inclusão no seu contexto geral, mas às vezes falta esse tato justamente de você trazer conhecimento para a empresa, para a equipe em si. E eu tenho uma amiga, a Juliana Sabino, quero até mandar um beijo para ela, Ju, ela é a gerente lá da Louis Vuitton. Ela me mandou uma mensagem. Olha, já faz parceria com Conexão, ó. E a Ju, ela é uma pessoa muito humana, né? E ela falou assim, Pedro, eu tô com uma vaga aqui para Welcome, né? Na empresa, que é para receber as pessoas que chegam. E eu quero que seja uma mulher trans negra. Ainda foi abusada. Eu quero nesse recorte. Acho que eu vou lá me candidatar. Max Maciel, se cuida. E aí eu fiz uma busca, né? Acabou que e tinha um curto prazo também para conseguir preencher essa vaga. Aí eu mandei alguns currículos, alguns contatos e antes disso eu falei assim, Ju, eu quero ir capacitar a equipe. E aí eu fui lá, capacitei a equipe, conversei com a equipe antes de receber. Foi a Melissa que foi trabalhar lá, ficou por era temporário, mas é porque ela também não quis ficar, mas enfim. E foi a primeira... Aproveitar e mandar um beijo pra ela, pra Melissa, beijão. E foi a primeira mulher trans contratada da Louis Vuitton, se eu não me engano, na história. Não sei se do Brasil ou na história mesmo mundial. A gente nascemos pra arrasar. E assim, eu acho que é isso, é justamente a gente às vezes se tornar também agentes, né, de transformação. Se eu consigo ocupar um espaço, se eu tenho oportunidade de trazer, né, esse contexto de diversidade, a gente vai criando rede, né? Então, durante as nossas conversas, as minhas conversas com a Ju, sobre o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, porque às vezes as pessoas confundem muito. Colocam tudo dentro do mesmo saquinho. E aí é aquela paciência de você conversar, de você elucidar para essas pessoas o que de fato é, né, cada coisa, e as pessoas se tornarem empáticas, se tornarem esses agentes de transformação e oportunizar justamente esses espaços quando dentro das possibilidades. Então, super importante. É isso. É super importante mesmo. E entender, eu acho, né, que, assim, a gente tá falando aqui de processos de formações, de capacitação, e aí, lógico, a gente tá no mês do orgulho, vai ter que falar sobre a população LGBT, mas como o Pedro... Querendo ou não como o Pedro traz, assim, né, esse processo é um processo que a gente tem que carregar pra vida, assim. Sim. A gente nunca vai saber tudo, a gente nunca vai estudar sobre tudo, a gente nunca vai se formar sobre tudo. Como eu acabei de colocar lá, né? GLBTQIA+. Aí eu esqueci, peraí,
Foi acrescentado, tirou o mais e foi acrescentado o PN, Depois o mais. depois o mais. Para você ver, assim, a diversidade que temos, né? E é importante falar desses processos, né? De capacitar, de entender. E quando a pessoa se coloca disposta a minimamente a entender, ela consegue, né, ser transformada, como o Pedro colocou aqui, né? Ele participou de um programa que o intuito era atender pessoas, mulheres trans, nesse sentido, né? Travestis ali. E ele, no próprio discurso, disse que ele acha que foi a pessoa que mais se transformou dentro de tudo aquilo. Não, e eu achei bonitinho que os olhos deles, né, encheu de lágrima. Eu quase chorei aqui na hora, porque, assim, isso é gostoso, né? De saber que não só, quando você entra num projeto, não só as pessoas... não vou trabalhar só com as pessoas, mas quando você tem um coração humano, você começa a entender que aquilo ali também foi para você. E quando eu falo que nada é por acaso, porque sempre tem Deus. Hoje eu estou aqui, não é acaso. O nome do Conexão, como eu contei para vocês, as pessoas do estúdio aqui são pessoas que conectaram na minha vida. Então a vida é isso, de conectar pessoas. Só que isso só acontece a partir do momento que a gente dá essa abertura, né? E foi uma coisa que você fez. Você não tinha contato, né, nesse universo, como eu também não tinha. Eu não tinha contato com meninas e meninos trans, né? E amigos gay, não tinha. Não é porque eu não queria, não tinha essa abertura. É porque a minha vivência e o meu local de sobrevivência não tinha. Então, assim, eu era obrigada a viver ali, uma mulher cisgênero, hétero ali, e não poderia nem citar que eu era uma pessoa trans. Então, assim, quando eu vim, e isso realmente mudou a minha vida, né? E eu fico feliz que eu fui a primeira a ser inscrita, mas mudou também a minha vida total. E assim, e quero te agradecer que eu tenho até hoje a primeira panela elétrica, que foi você que me deu, a primeira sanduicheira, foi você que me deu, vermelha, tem até hoje. E assim, e eu comecei do zero, né? E isso é muito importante. Cara, a Kiara, eu falo assim que ela dá nó em pingo d'água. Porque a trajetória dela, assim, como ela se reconstrói e como ela aproveita as oportunidades, eu acho que isso é o mais interessante, assim, é você dar a oportunidade, né, e ver as capacidades, o que as pessoas, elas fazem com essas oportunidades, assim, é bom te ver crescer, né? Obrigada. Cada vez mais aí, ocupando espaços diferentes. E sabe por que eu gosto de Brasília? Porque em Brasília realmente é um quadradinho, né? Você sempre vai ter alguém que você conheceu e você vai reencontrar essa pessoa. E nós, nesse universo, a gente se reencontra, né? Tem um mito aqui, né, que diz que se você conhece 3 pessoas do Distrito Federal, você conhece o quadradinho inteiro, né? E o pior é que você vai num local e às vezes vocês são super conhecidos também, mas eu vou falar assim, eu que tô há 7 anos aqui em Brasília. Você nasceu aqui em Brasília, Pedro? Nasci. Você também? Sou daqui também. Então, vocês são daqui, né? Então, assim, vocês estão aí há mais de 25 anos do Distrito Federal. Doida pra me revelar a minha idade. Não vou falar, vou continuar com aqueles 11 e meio. E eu só tô há 7. E aí, assim, como o Pedro disse, né? Eu cheguei, quem conhece a minha história desde o início, cheguei em uma situação de vulnerabilidade e fui aproveitando realmente as oportunidades, né? E aí fui candidata a deputada distrital e comecei a entrar em locais. O Pedro viu, eu trabalhava lá no GDF e todo mundo me conhece, desde o porteiro. Eu entro hoje lá no GDF, eu vou almoçar com algumas amigas, um mês passado, na verdade. Fui almoçar com a Cíntia, que trabalha lá na Casa Militar. E aí ela só ligou na portaria, ó, é a Kiara que vai entrar, viu? E aí o pessoal já sabia, Kiara, ó, a Cíntia tá te esperando, e eu falei assim, cara, isso é muito bom. Por quê? Porque eu entrei, deixei as portas abertas, mas eu aproveitei as oportunidades. E aí comecei a realmente aproveitar as oportunidades, a respeitar as pessoas. E aí isso me surpreende, por quê? Porque tem pessoas que me conhecem que eu não conheço. E aí tem locais que eu chego e falo assim, oi, Kiara. Aí eu fico assim, oi, não sei, né, porque eu não vi a pessoa, e a pessoa fala, eu te conheço, eu te vi não sei aonde e tal. Eu tava com o Rafael no hospital, tem uma história bem legal, eu tava com o Rafael no hospital, aqui da produção, que vocês viram a história dele aí. Nós estávamos no hospital, uma pessoa foi internada, né,
E eu ficava olhando para o cara, assim, olhando. A enfermeira chamou o nome dele, ele com a namorada e tal. Aí eu falei assim, deixa eu te falar, você é o Adriano, lá de Formosa, que minha família mora em Formosa, né? E eu também fui criada em igreja evangélica, né? Minha irmã foi da Batista, foi da Sara Nossa Terra e tal. E aí, isso em 2009 que eu vi o menino. 2009, estamos em 2022. Aí eu falei, 23, aí ó, em 23 já. E aí eu falei assim, você era da Sara Nossa Terra e tal? E o menino olhou assim pra mim e falou assim, eu era. Minha mãe falando, eu falando, eu te conheço e tal. E aí a gente começou a conversar, né, dentro do hospital, cara. E assim, uma pessoa que eu vi em 2009, reencontrei agora em 2023, assim, lembrava. E ele ficou surpreso, né, que eu lembrava da pessoa, porque ele tinha 15 anos na época, agora ele tinha 28, né, e assim, ele cresceu, virou um homem, mas ainda os traços ali da pessoa ainda me lembrava. E aí eu falei assim, como que o Brasília realmente é pequeno, né? E aí a gente se reencontra, né? O Pedro que deu uma sumida aí da gente, né, Lodi? Bem isso, né? Só foi casar lá em Miami e tal, só assim... Muito chique. Em Las Vegas. Muito chique. Muito chique, meu mas amigo. já diz o ditado, né? O que se faz em Vegas, fica em Fica Vegas, em né? Ele Vegas. não podia Justamente. trazer essa informação, né? Não, mas Então, você merece. Você trabalha, você luta e realmente você tem que desfruir. Mas é isso, a gente tem que saber onde a gente quer chegar, né? Exatamente. é sobre. E engraçado que você tá falando aí, né, que eu fui casar lá. Eu sempre quis casar como eu casei, enfim, e da forma que foi bem legal. Um beijo pro meu marido, Léo, te amo. Léo, eu não te conheço. Depois vamos marcar. Conhece sim. Conheço. Ah, não, conhece não, conhece. Conhece não, gente. Não. Já ia Faça falar, vergonha. ele teve aqui, não, mas é Não. o meu Léo, né? Não o Léo do Pedro. Eu não conheço pessoalmente, mas é muito bacana. Vamos tomar uma água aqui. Eu quero chamar aqui os nossos parceiros que fazem Conexão acontecer, né? Quero desde já agradecer pelo carinho de todos vocês. A produção vai colocar aqui pra gente. WD Agência Digital. Se você quer melhorar a sua empresa no ramo de marketing, é só entrar em contato no 61 999530809, falar com o Alisson. Ele vai dar um engajamento nas suas redes sociais e na sua empresa. Se você está procurando um estúdio de qualidade com áudio, iluminação e imagem em alta resolução, o melhor local é aqui, a CUT TV, para gravar os seus podcasts, seus vídeos do YouTube e dar um empurrão no marketing da sua empresa. O melhor local é aqui, a CUT TV. Telefone para contato é o 61 99603 7222 ou pelo Instagram CUT TV Oficial. Se você quer ficar com a unha com design maravilhoso o ano todo, o melhor local é aqui, WV Espaço Kering Vitória. Atendemos em Formosa, Goiás. O telefone para atendimento é o 61 99803 3062. Se você gosta de trabalho feito à mão e com amor, aqui é o melhor local. SMS Crocheteria, bolsas, suplares, tapetes, entre outros, trabalho feito à mão e com amor. O telefone para contato é o 61 996584786. Enviamos para todo o Brasil. Se você precisa de um serviço de costura terceirizada para a tua empresa, se você quer fazer roupas, uniformes escolares, aqui é o melhor local, a Cefacção de Costura Terceirizada. Ficamos localizados em Formosa e atendemos Distrito Federal também e em torno. O telefone para contato é o 62 99821 0202. Se você quer dar um destaque para a sua empresa com brindes personalizados, é só aqui na Gráfica Greengrap. Você pode fazer o seu material personalizado. Nosso telefone para contato é o 61 9172 5575 e lá no Instagram tem várias novidades.
é o @eudivan.james. Se você quer adoçar o seu dia, o melhor local é aqui, na Ju Confeitaria Artesanal, os melhores doces de Brasília. Faça já a sua encomenda no telefone 61 999423340 e acesse as nossas redes sociais, @Naju Confeitaria Artesanal. Salão de Beleza Poá. Ficamos localizados na Avenida Castanheira, edifício 16, em Águas Claras. Temos o melhor atendimento para você. Faça seu agendamento pelo telefone 61 3256 6625 ou pelo nosso Instagram, @Salão de Beleza Poá. Se você quer fazer o alongamento do seu cabelo e manutenção do seu aplique, o melhor local é aqui, a Mania do Aplique, com Débora Damasceno. Telefone para contato é o 61 993668481. Fazemos o atendimento no conforto da sua casa. Se você quer ficar com um bronze natural o ano todo, o melhor local é aqui, Ilumina Estética e Bronze, o melhor bronze de Brasília. Ficamos localizados na Vicente Pires, na Rua 3. O telefone para contato é o 61 98746651. Horário de atendimento de segunda a domingo, das 7 da manhã ao meio-dia. E aí, meus amores, obrigada, né, mais uma vez aí a todo esse pessoal que realiza o Conexão. Quero aproveitar aqui e mandar um beijo pro pessoal que está aqui assistindo a nossa live, mandar um beijo aí para a Advocacia Camargos, advogados DF Camargos, advogados que colocaram aqui parabéns pelos convidados. Colocaram aqui a Fabiana Alves, o César, o Leonardo Coutinho, diz que é incrível, que nós somos incríveis. Obrigada a todos vocês que estão aí assistindo. Nós, o Everson Balminion, beijo, obrigada aí pelo apoio. E voltando aqui ao nossas fofocas aqui, né? Quando apareceu aí, a gente só ficou aqui nas fofocas. A gente tem pouco tempo, a gente tem tanta coisa para falar, né? Porque a nossa vivência aí de 7 anos aí de conhecimento, tem muita coisa para falar. Mas eu quero aproveitar a senhorita e falar, né, que nesse movimento e tal, e o ano passado a senhora veio também dar cara a tapa, veio como candidata, né, num coletivo aí de mulheres aí, e ainda assim, não vamos ser distrital, não, vamos ser federal. Enfim, são as loucuras da política, né? Eu também, quando não fazia parte desse universo, critiquei várias pessoas que tiveram esse posicionamento, né? Na primeira candidatura, já vim numa candidatura federal e falar assim, meu filho, calma lá, né? É uma escada. Se você quer ser federal, antes seja pelo menos deputada distrital, no nosso caso aqui, né? Mas eu entendi que isso também faz parte de um processo de lançamento, né? Para que as pessoas conheçam, saibam quem são esses candidatos e daí começar uma trajetória mesmo nesse universo político, assim. Até mesmo porque nós éramos 5 mulheres e das 5 mulheres, nenhuma delas já tinha sido candidata alguma vez ou já tinha se lançado nesse processo, né, de se candidatar a um processo político partidário. E daí, a gente tem essa reunião de 5 mulheres, a nossa mandata se chamava Mulheres de Todas as Lutas, da qual tinham 2 pessoas trans, eu e Madu, né, uma travesti e uma mulher trans. E Madu, um beijo, né, pra você, minha filhota aí, que beijo. É a culpada também de me ter colocado nesse processo, porque eu falei que eu só assumi porque foi a Madu que me chamou. Eu achava bonitinho que ela fazia uma lista de transmissão, né, aí mandava, né, aí chegava e eu curtia, né, ela mandava, se tiver incomodando, é só avisar. Que eu não mando mais. Tinha que mandar, porque eu pegava e aproveitava e mandava pra todo mundo que tava na minha agenda.
E nisso tinha a Karine, que era enfermeira, a Amanda, que é uma advogada popular, né? E a Larissa, que é uma indígena pancararu. Então foi esse momento aí que eu resolvi me lançar. E aí acabou que também, por conta disso, eu acabei me aproximando em um outro momento, de uma outra forma do Max, né? A gente fez ali umas bilaterais, né? Porque ele vinha como deputado distrital. Ele veio pelo PSOL, né? Pelo PSOL também. A nossa candidatura também era do PSOL. Quero mandar um beijo aí pro pessoal do PSOL, deputado Max aí, deputado Fábio Félix, beijo pra vocês. Fronte, ó, um beijo pra vocês. E aí, nisso a gente acaba ficando mais próximos. Eu já conheci o Max por conta do movimento social, né? Max aí, agente cultural, produtor. Não, né? E é engraçado você falando do Max, aproveito você falando dele, uma amiga minha falou assim, cara, ele fala muito bem quando ele ganhou, né? E aí, porque assim, teve um limpa, né, na Câmara, né? Teve muitas pessoas novas, né? E ele foi um deles, né? E aí veio ó o preconceito, né? Porque falaram assim pra mim, primeiro falaram assim, nossa, tem um candidato que ganhou, que agora é deputado, que o gabinete dele só tem umas pessoas de dread, uns negão, umas pessoas... E ele usa a barreta e tal. Aí, na hora, eu liguei, né? Aí eu falei assim, tem trans também, viu? Tem outras negras lá, que é minha amiga. E aí, quando começou a falar dele, as pessoas acham que não tem estudo, né? E ele é pedagogo também, né? O Max é pedagogo de formação. Pois então, é. assim, e um puta agente cultural também, Sim, né? ativista. Ativista aí, gigantesco, né? Ajudava e fez parte de vários projetos, como da CUFA, do próprio Jovem de Expressão, que hoje acontece ali na Ceilândia. Quero o senhorito aqui, viu? Que acontece ali na Ceilândia, na Praça do Cidadão. E aí, esse caminho que acontece, né, com o Max. E o fato do Max ter me convidado para participar do gabinete, eu acho que é muito nesse sentido, assim, de que você coloca e traz essa diversidade que a gente tem enquanto pessoas moradoras de periferias, advindas de periferias. Acho muito né? bacana. Max até hoje mora lá no PSUL, não é porque ele virou deputado que ele saiu do PSUL. E pra gente entender que aquele é um espaço também que pode ser nosso. Sim. Né? E aí foi justamente esse impacto mesmo que o gabinete e a Barreta causou na Câmara Legislativa. Total. Porque a gente chegou e as pessoas não estavam acostumadas com as nossas caras e os nossos corpos. Sendo né? que ali é a casa do povo, né? E não estava acostumada com Inclusive, o povo, né? depois eu quero conversar com você, quero te apresentar um projeto. Olha só. Aí, ó, viu? As conexões aqui, ó. As Isso. conexões formando aqui. E aí hoje a gente tem aí um gabinete com mais de 25 pessoas. A grande maioria dessas pessoas são mulheres, são pessoas pretas, né? Eu tenho ali a incumbência de trazer a pauta da travestilidade e da transexualidade. Que tinha que Mas ter uma a gente- abusada, né? A gente ali. tem outras pessoas LGBTs também no gabinete também, mas é para dizer o quanto ter uma conexão, né? Uma construção de diversidade faz com que você também tenha um outro tipo de posicionamento, um outro tipo de empoderamento. E aí o Max tá mostrando, né? Aqui ele veio, assim. Bacana. É um moleque extremamente preparadíssimo, aquelas, né? Eu tenho a idade dele também. Então eu vou falar, gente, eu tenho 40 anos, assim, né? E aí, como Kiara disse, a gente... Você tem 40 anos? Ela Tenho tem, 40. toda vez que eu Mentira. vejo a idade dela, eu Vou fazer fico assim... 41 agora em Meu novembro. Deus Já do céu. anotem aí, eu gosto Você é de que dia parabéns. de novembro? 25 de novembro. Eu sou dia 9. Qual que é o seu signo? Sagitariana. Eu sou Louca. Com escorpiana. ascendente em Áries. Nossa. Eu sou escorpiana. Meu Deus. E aí é muito importante, assim, né? A gente falar sobre essas questões das nossas idades, porque como o Pedro colocou, assim, as nossas vivências não são dadas, né? Cara, é Os nossos engraçado que eles deram uma data, assim, ó. A pessoa trans vai viver até tanta Até tal idade. E E pronto. é muito surreal, porque Caraca, assim, essa idade meu. aumentou um pouco, né, Pedro? Hoje não é mais 30, mais 35. Meu Dizem- Deus, eu tô com 35. Dizem que 36, né? Mas é muito maluco, porque por mais que seja 35 ou que seja 36, a gente ainda não vive metade de uma pessoa cisgênera nessa sociedade. Sim. Que vive aí uma média de 74, 75 anos. Né? Então, a gente ainda precisa fazer muita coisa, porque pessoas estão morrendo por ser quem são, simplesmente. E isso é maluco de aceitar em pleno século XX, em pleno ano de 2023, num país laico, democrático, né? Então, é muito maluco da gente pensar nessas coisas. Quanto tempo tem ainda? Pode falar, Não, a casa é sua. Não, é porque eu queria trazer assim, um assunto meio polêmico, assim, né? Traga. É, Joga tudo na mesa e não esconde nada. Então, tem uma amiga minha, a Bruna, um beijo, Bruna. Ela veio me perguntar o que eu achava em relação
as matérias, enfim, que saíram em relação a crianças trans, né? Porque na parada LGBTQIAPN+, lá de São Paulo, viralizou um cartaz, né, dizendo que crianças trans existem. E aí, enfim, nas minhas redes eu vi muita gente, né, que é do lado do conservador, que não tem interesse em entender sobre essas pautas e que dizem simplesmente o que acham, né, não de fato o que é. E concomitantemente a isso, paralelamente a isso, a Erika Hilton, ela foi extremamente cirúrgica no plenário, né, lá na Câmara, para falar justamente sobre o processo transexualizador, né, que é uma fake news que jogaram, que crianças, né, enfim, são mutiladas e que crianças utilizam de hormônios, enfim. E aí surgiu essa conversa com essa minha colega, e aí, mais uma vez, eu trouxe o conhecimento, né, porque às vezes as pessoas elas têm dificuldade até de como pesquisar, né? Sim, sim. Tipo, como pesquisar. Então a primeira... Mas se bem, Pedro, que assim, né? A gente tá no século Não, sim. no século XX com acesso É porque o preconceito é falta de... É porque eu sou muito bom. Você é muito bonzinho. Não dá pra passar para pano. algumas pessoas isso não é mais Mas desculpa. desculpa. Sim, então o que eu né, eu acho que isso é até importante dizer, porque quem não entende sobre essas questões, né, e divergem por conta, enfim, dos meios em que vivem, enfim, eu falei, né, eu trouxe o conhecimento no sentido de que, assim, as crianças... foi me perguntado como que eu entenderia essa questão de uma criança trans. Então, a primeira coisa que eu faço é me perguntar. Eu era um garoto cisgênero, né? Por que não pode existir uma criança trans, né? Se eu existir como uma pessoa cisgênero, por que não pode existir uma criança cisgênero? Sim, só que, entretanto, a grande questão é que as pessoas elas acham assim, a criança trans vai cortar ali o órgão genital, vai colocar um cabelo e vai vestir roupa de mulher. Gente, não é isso. É um processo. A grande questão é do adulto, do tutor da criança, ele precisa estar atento à questão global da criança, a tudo que envolve. Sim. E a partir do entendimento do pai, se ele entender que existe alguma característica diferente, alguma diversidade ali na criança, ela precisa de acompanhamento psiquiátrico, de acompanhamento psicológico, psicopedagógico, e ela precisa ser amparada nesse sentido, porque ela trouxe uma demanda, né? A criança, ela trouxe uma demanda, e a partir dessa demanda e desse atendimento aí no sentido global, de tudo que envolve o ser criança, é que lá pelos 17, lá pelos 18, que pode-se sim fechar o diagnóstico, isso perante a medicina, né? Perante a medicina, porque a criança está ali, o adolescente está numa construção da personalidade, do eu, de tudo. Então, não é o pai ou a mãe que decide, porque eu sou legal, meu filho é trans, não. Existe uma questão de observar, de você trazer a demanda da criança para quem é especialista, para quem é médico, para quem é psiquiatra, para quem é psicólogo, psicopedagogo, enfim, assistente social, para todo esse dar esse amparato e para que aí sim, né, nesse acompanhamento a criança no caso a pessoa ali, né, venha se entender como uma pessoa trans. Mas é um processo, não é assim, você pode falar melhor do que eu, né, como uma pessoa trans, mas eu trouxe esse contexto para as pessoas entenderem que não é eu que decido, o pai, ou o pai é muito legal, muito liberal, ou é só uma fase da criança. Se for uma fase, ela precisa do acompanhamento independente, sim, porque é uma demanda que ela trouxe. Então, mais ou menos nesse sentido, surgiu essa discussão e foi muito interessante, assim, trazer essas... né, desembaraçar isso. Polêmico ele, polêmico. Mas é muito isso, Fala, né, a senhora Pedro? que é mais nova que eu. Eu acho que, assim, a gente passa por uns processos muito malucos, assim, né? De negação
de vários processos. E aí o fundamentalismo político, o fundamentalismo religioso, né? Esse neonazismo que vem crescendo aí, não só na nossa cultura, na nossa sociedade, como de uma forma global mesmo, vem fazendo e negando as existências, né? Porque é muito maluco se falar de que não existem crianças trans. E aí, assim, eu e a Kiara não surgimos aos 18 anos, né? Eu até costumo brincar, fica parecendo que é um Pokémon. Vai Pokébola, vai, Ludmilla Santiago apareceu. E não é isso que acontece, né? E de cortando, desculpa, explaining. Já Quando você cortando, começou passando a trazer as suas demandas enquanto criança, tipo, ninguém estava preparado para isso. E eu sou de uma época também que a gente não falava sobre travestilidades e transexualidades. Nem entendia. Eu sou dessa época. A gente não tinha Você referência. Você entendia esse contexto? Entender o contexto seria muito óbvio de falar, né? Porque é isso, a gente está num processo de construção, de formação. Isso. E aí, lógico, eu me sentia diferente dos meus amigos, das minhas amigas, mas qualquer criança dentro de vários contextos não vai se achar igual ao coleguinha ou à coleguinha. Não. E aí é o que você coloca, assim. Hoje a gente tem mais acesso a essas discussões, o que faz com que pais tenham um entendimento de observar os comportamentos que essas crianças podem estar trazendo ou não. E aí ter um processo de acompanhamento, ter um processo, né, didático para lidar com isso é importante, porque se a gente não fala dessas crianças agora, elas só vão se entender muitas vezes quando já estiverem na sua fase adulta, porque aí elas vão poder se expressar. Mas só que a gente sabe que se a gente não falar sobre isso antes de chegar nessa fase adulta, coisas horrendas e terríveis podem acontecer, né? Total. Pessoas cometem autoextermínios por questões de anulação de quem elas poderiam ser. E simplesmente porque elas não podem conversar e dialogar. Mas aí o que o fundamentalismo vem dizer, né? Que a gente está trazendo uma ditadura transexual, uma ditadura travesti para impor para esses corpos, né? E ninguém está falando disso, né? Como você mesmo disse, você foi um menino cisgênero, né? Um menino gay também, que era desde criança, né? Só que por a gente ter uma sociedade extremamente conservadora e com uma moral falsificada, a gente acha que esses corpos, que essas vivências não existem, porque pela moral, né, pelos bons costumes e por vários dogmas políticos e religiosos, isso não pode acontecer. Né? E aí eu desafio a qualquer um de dizer aonde que está escrito, aonde que se viu isso, que esses corpos e que essas pessoas não existiam. Né? E aí, recentemente eu participei de um letramento LGBT, que as pessoas me perguntaram do seguinte, assim: Ludmilla, mas você fala muito sobre vivência, sobre ressignificação, essa sua questão de existência, mas e da onde surge, né, a questão dos LGBTQIAPN+, né, que até a gente se perde, que você né? fala, é como a Keila Simpson fala, a presidenta da ANTRA, que são tantas letras que daqui uns dias a gente vai estar importando os novos alfabetos e não vai dar conta da diversidade humana. Não vai dar. E aí as pessoas me perguntavam isso e eu fiquei, mas eu não tô entendendo, né? Aonde você quer chegar? Por que eu não posso falar sobre vivências? E aí a pessoa me retruca mais uma vez dizendo que fica parecendo que não tem estudos que trazem isso. A gente está falando de um movimento que ele se constitui politicamente aí por volta de 60, 70 anos, né? Então a gente fala muito de Stonewall quando a gente vai falar sobre as questões LGBTs e de como elas acontecem. Mas aqui no Brasil a gente estava passando por um processo de ditadura e era o processo Tarântula que caçava essas pessoas, né? Travestis e transexuais morriam durante a ditadura por ser quem são. Então, se a gente não fala disso, a gente não consegue fazer um resgate histórico e entender que essas pessoas sempre existiram no processo da humanidade. Hoje a gente consegue falar de Chica Manicongo, né? Chica Manicongo, perdão. Que foi uma das primeiras transexuais da história, uma das primeiras travestis da história, que veio escravizada, né, de África, e ao chegar aqui
as pessoas não entendiam esse comportamento e ela também foi torturada, né, por diversas questões, não só por não concordar em ser escravizada, mas também por conta da sua identidade de gênero. Então, quando a gente começa a estudar e ir atrás dessas questões, a gente consegue a ver e a entender que isso acontece desde que o mundo é mundo, né? Lógico que aí vão ter livros e relatos e religiões que dizem que a gente começa de Adão e Eva. Mas só que tem outras religiões, outras culturas que diz que a gente existe muito antes disso. Então, assim, né? Não dá pra gente querer tudo como verdade absoluta e querer empurrar a goela abaixo das pessoas, assim. Quem não consegue conceber que existem pessoas e crianças trans e crianças LGBTs, desculpa, mas assim, não tem como. Se você vai ficar aí, a gente vai te tratorar e passar por cima, porque cada dia mais a gente consegue comprovar que isso não é uma escolha, não é um modismo. As pessoas nascem assim, né? A ciência prova isso. Quem quiser, de fato, entender as escrituras e os seus dogmas, eles também versam sobre isso. Lógico que hoje a gente tem outras nomenclaturas para falar sobre isso. Porque na época da escravidão, a gente não falava de travestilidade e transexualidade. Mas não. Esse é o nome que a gente usa no contemporâneo de hoje. Então, assim, eu tenho até dó dessas pessoas, assim, porque... Chama a Ludmilla para quando uma amiga sua for falar isso, você pera aí, vou fazer uma live aqui com uma entendedora. Cara, mas é isso, infelizmente o nosso tempo já tá indo aqui encerrando, mas eu quero aproveitar e mandar um beijo aqui pro pessoal aí das redes sociais, dar um beijo aqui novamente pro pessoal, o The Brothers Music, beijo pessoal, pra Andréia, beijão pra todos vocês, e realmente, como eu disse, o tema dá pra gente ficar aqui horas falando, né? E verdade. Isso que é o bacana, porque assim, e muitas pessoas não querem ouvir. E aí é engraçado que eles não querem ouvir a realidade, mas eles querem opinar, né? Querem colocar ali sua opinião, mas eles não querem nos ouvir. Sim. E eu sempre falo isso. E a próxima vez que o senhor for fazer, dar cursos, aprimorar as empresas e tal, é sempre bom levar uma pessoa trans, para que eles possam ouvir da boca dessas pessoas, né? Eu sempre falo, a melhor pessoa para falar de nós somos nós mesmos. Claro, a gente pode ser representado. Como eu sempre falo, jamais eu posso estar ali, eu não consigo representar uma pessoa negra, né? Uma pessoa preta, porque eu não sei o que ela passa, né? Por eu ser parda e adoro o negão. Enfim, mas eu não consigo, né, representar, mas eu não consigo ter aquele local de fala dela, né, mas essa pessoa consegue. E quando eu falo assim, a pessoa vai falar de uma pessoa trans, leva uma pessoa trans para ela realmente falar ali, e isso choca as pessoas, né? Você já deu palestra nós fizemos até eu falei outro dia, na Polícia Militar, né? Sim. Aquela vez, foi super bacana, aquele tanto de homens lá da Polícia Militar ouvindo as bonitas, né? Então, assim, essa vivência é bacana. Eu já dei algumas palestras que as pessoas saíram na OAB, lá no Casa de Ismael também, que tinha um problema lá com uma pessoa que estava começando, que o menino, ele era menino, né? Porque entrou lá muito novo, já estava tendo seus 17 anos, e estava na sua transição, só que os funcionários de lá não queriam aceitar, porque conheceu a pessoa como menino, e ela estava transicionando para menina, e eu fui lá e dei uma palestra, e o cara mais preconceituoso levantou de lá para me dar um abraço. Isso é muito bacana, né, porque eles ouviram uma pessoa passou pelo que aquela pessoa estava passando, né? E conseguiu chegar em outros locais, como ela também poderia chegar. E então, assim, eu falo que nossa conversa aqui é longa, e espero que as pessoas realmente sentam para ouvir antes de apontar o dedo. Saiba das histórias de outras pessoas. Pedro, quero te agradecer por essa parceria. Te agradecer mais uma vez por você ter acreditado em mim, né? Desde o início. Dada essa oportunidade que eu agarrei
com força mesmo, e hoje eu tô aqui e creio que é só daqui pra cima, que esse é o intuito nosso nessa vida, né? Eu só quero levar momentos, né? As pessoas falam assim, ficam aí brigando pra ter carro bom, casa boa e tal, e a gente vai deixar tudo isso, mas eu quero deixar um legado, eu quero deixar sentimentos, e é isso que eu quero, correr todos os dias atrás, de falar assim, ó, eu vivi na melhor fase, com pessoas maravilhosas, e é isso que eu quero levar. E a única coisa que eu vou levar dessa terra, né? E eu quero te agradecer imensamente pelo carinho desde sempre, de ter me ajudado, ter me dado uma panela. Quando eu não tinha. E isso é super importante quando a gente fala assim, talvez é uma coisa simples, mas pra mim mudou minha vida, né? Quanto tempo que eu não tinha fogão. E aí ele me a panela era elétrica, ou seja, não precisava de gás. Exatamente, ele me deu uma panela elétrica e uma sanduicheira. Então eu fazia o arroz ali com feijão na panela elétrica e a sanduicheira. E ontem. E o peitinho de frango ali, exatamente. E ontem eu fui fazer um pão na chapa e falei assim, cara, eu tenho que falar dessa sanduicheira pro Pedro que eu tenho até hoje. Depois eu vou botar uma foto lá que eu tenho até hoje, 7 anos. E isso mudou muito a minha vida, né? Você me alimentou através disso. Ah, que bom, E que você continue sendo esse cara. E aí, que seus espaços cresçam. Precisar de mim, tô aqui. Obrigado. Eu fico feliz de ouvir isso, né? De você. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Tamo junto. E a vida é isso, né? É sobre propósito. Quando a gente entende nosso propósito, a gente segue aí o fluxo e as coisas boas vão acontecendo, as conexões, as pessoas vão surgindo, as oportunidades vão surgindo e depois a gente pode falar depois numa outra oportunidade sobre o Ikigai. Depois eu explico o que é isso, que é uma filosofia japonesa que é justamente de você entender o seu talento, o seu propósito, aquilo que você é bom, enfim. Ai, ótimo. Todos esses Vou pilares. trazer o Pedro aqui novamente pra gente falar. Pessoal, mas é isso. Eu quero Obrigada, viu, Pedro? Obrigada mesmo. Quero agradecer você, minha nega maravilhosa, que eu sempre chamo ela com esses nomes de carinho. E eu posso, né? Eu chego nela e falo, essa nega safada, essa nega maravilhosa. E tá, sempre. E um dia uma pessoa ouviu e falou assim, nossa, o jeito que você fala, eu falei, cara, eu posso. Porque a gente tem intimidade, porque a gente tem intimidade, então é diferente. E eu sei que isso é um processo de carinho. Sim, com certeza. E obrigada, viu? Obrigada. E eu que agradeço, Kiara, pela disponibilidade, né, de pensar em mim, de me convidar. Também me coloco aberta aí para debater outros temas, né? Porque como a gente colocou aí no começo, né, um vasto currículo, entendendo que travesti não vai falar só sobre travesti. Exatamente. A gente dá conta de falar sobre outras questões. Nós estamos falando hoje nesse tema porque é um mês do orgulho, mas sim, nós temos vários temas aqui para conversar e bater na cara da sociedade boa, porque a gente é estudada. E sempre marcando, como você muito bem disse, né? Nada para nós sem nós. Né? Exatamente. É muito importante a gente pensar nessa filosofia. E aí o Pedro traz uma filosofia aí japonesa de uma técnica, e eu também carrego comigo uma filosofia africana, assim, que eu prefiro hoje andar com os meus, porque sozinho eu posso até chegar mais rápido em algum lugar, mas com os meus eu vou chegar muito mais longe. Então Eita! Fica aí. Parabéns! Obrigada, gente. Obrigada, meu amor. Obrigada, Pedro, novamente. Obrigada, Rafa. E, gente, eu quero fazer um chamado aqui para vocês. Vocês que permaneceram até agora, eu vou estar agora às 8h30 no podcast do meu amigo José dos Reis, do Boteco do Prof. Vocês querem saber mais sobre Kiara Zarutti, já corre lá no meu Instagram, que eu vou deixar o link do podcast dele e vocês entram e curtem lá também. Obrigada, muito obrigada mais uma vez. E a vida é feita de conexões. Está no ar, Conexão com Kiara Zarutti.